Então, eu sou a professora Rita Ladeia, sou especialista em educação bilíngue, sou mestre em linguística aplicada, doutoranda em educação, e eu tenho trabalhado nos últimos muitos anos com educação bilíngue, né? Direto em escolas, desde 2000, mais ou menos, e antes disso, com projetos que não eram educação bilíngue, mas já eram projetos diferenciados, isso já no final dos anos 90, por aí, já procurando trazer para dentro das escolas experiências de formação de bilíngues por algum processo que ainda não era educação bilíngue, mas que já, acho que foi de lá que evoluiu o meu pensamento em relação ao que eu consigo fazer hoje. Uhum. E como que você encara, assim, o professor, tanto o professor que vai trabalhar com bilíngue, ou professor de inglês, ou o professor em geral, né? Como Aham. que você encara, assim, essa forma de se preparar, de escolher caminhos, tanto a nível assim, anual ou de carreira mesmo, até mesmo como se preparar para o ano que começa? Isso. Então, eu vejo que quando nós pensamos em escolas de idiomas, as escolas de idiomas, elas têm processos de formação inicial muito sustentados, muito bem planejados. Em geral, elas oferecem para o professor uma formação inicial que dá conta do mínimo necessário para ele começar a trabalhar, não é? As escolas de idiomas, as escolas bilíngues nem sempre têm isso, porque elas estão descobrindo caminhos. Então, nós temos aí escolas muito sólidas no mercado, que têm seus próprios projetos pedagógicos, que não têm parcerias. Nós temos escolas fazendo um trabalho muito bonito também com parcerias, e essas escolas que têm parcerias, geralmente os parceiros levam bons cursos de iniciais. Eu acho que o desafio mesmo da formação é uma coisa é você receber a instrumentalização do que você precisa para um projeto inicial. Outra é você receber ali no dia a dia as respostas da demanda que não são treináveis. Tá. É mesmo da ordem do desenvolvimento, porque o treinamento, ele te dá coisas importantes, mas coisas técnicas, práticas, da rotina, dos procedimentos iniciais muito simples. Agora, o dia a dia traz demandas que não são treináveis. E para isso, a gente precisa mesmo de projetos de desenvolvimento. Eu penso que isso é uma responsabilidade meio que 50-50, sabe? É parcialmente da escola e parcialmente do profissional, Tá. porque a escola precisa garantir que o seu projeto pedagógico funcione da melhor forma e, por conta disso, ela precisa investir nesse corpo docente, tendo a clareza de que, principalmente quando nós falamos de educação bilíngue, não existe uma formação específica para a educação bilíngue. Então, é a escola que precisa ajudar esse profissional a encontrar um caminho. Como nós temos vários modelos de propostas de bilíngue no Brasil, de formação no Brasil, não dá muito certo uma formação padrão para 100%. Tá. Nós buscarmos a formação em pedagogia e a formação em letras, elas não são completas, mesmo que tenha as duas. Mesmo tendo as duas, ainda há muito que os cursos de graduação hoje não dão conta. Nós estamos num movimento crescente de cursos de pós-graduação. Então, nós começamos com cursos aqui em São Paulo, aí a gente tem Novo Hamburgo, propostas bem interessantes de formação num viés da neurociência, mas a formação de professor para a educação
muito bem sustentada. A gente tem uma iniciativa mais recente do 7 de setembro, lá em Fortaleza. Nós temos o Dom Bosco com um curso virtual. O Singularidades hoje já tem uma versão virtual da pós-graduação. Nós temos cursos novos começando no Mato Grosso do Sul, a Escola de Novo Hamburgo abrindo em Goiânia também. Então, os cursos vêm crescendo, as oportunidades de formação vêm crescendo. Quando a gente pensa ali no dia a dia da escola, o que eu sinto muita falta é que os professores se limitam ao universo onde eles, à escola onde eles estão. Então, nós temos poucas oportunidades de visitar outras escolas, aprender com escolas mais experientes ou que fazem diferente para que nós possamos fazer as nossas escolhas dentro da própria escola. Um trabalho que a escola de idiomas faz muito melhor do que a escola bilíngue é o trabalho de peer teaching, né? De fato, ter a oportunidade de entrar na aula de um colega para aprender com ele. Isso acontece muito mais nos institutos de idiomas e nas escolas de educação básica. Fica muito mais restrito na escola de educação básica. Processos de grandes institutos de idiomas que colocam ali um professor experiente para ser o seu acompanhante durante o primeiro, né? Então, cada um dá um nome para isso, mas é uma coisa meio que de você ter alguém com quem contar mais de perto, né? Além do seu coordenador, além da equipe gestora, você ter um colega de trabalho mais experiente que vai ali te dando dicas na hora do café, né? Nos momentos livres desse professor. Isso é muito comum em institutos de idiomas e é bem menos comum em escolas de educação básica. Então, eu vejo que hoje, em função das novas demandas, porque nós temos todo mundo se reinventando, a escola particular, a escola regular, descobrindo que ela tem que formar bilíngues, não importa se ela se sente preparada para fazer isso sozinha, se ela sente que precisa de um parceiro, mas existe um movimento que é um movimento de mudar o inglês, em especial o inglês, dentro das escolas e de conseguir resultados que nunca foram considerados importantes. E hoje, mas existe também um movimento de reinvenção da escola de idiomas. E esse movimento de reinvenção da escola de idiomas, não dá para imaginar uma escola de inglês, vamos falar mais especificamente no inglês, porque eu acho que é lá que a zona de conforto da escola de idiomas vem sendo é, mexida, não é? Mexida. É, porque nos outros idiomas as demandas não estão mudando muito, Mas no mas inglês, né? o inglês está. E aí não dá para imaginar daqui 10 anos uma escola oferecendo Basic 1, Basic 2, Level 1, Level 2, Intermediate, não dá. Isso precisa ser reinventado. E para reinventar, você tem que investir forte na formação desse professor, tanto o professor na formação dele, quanto a escola na formação desse corpo docente que ela contratou. Por quê? É muito fácil a vida do professor de inglês, que leciona to be, simple present, simple past. É muito fácil. A vida dele fica difícil quando ele tem que ensinar fotossíntese, quando ele tem que ensinar cores primárias e secundárias, quando ele precisa ensinar um conceito da matemática, ou um estudo do entorno no viés da história e da geografia. Ou seja, falar sobre a vida, só que em inglês. Né? Exato. Falar sobre coisas que estão para além da linguagem de socialização. Porque quando você trabalha com a linguagem de socialização, o professor domina isso. Sim. O hi, how are you? Do you like? How often? Favorite things? A gente domina. Quando você transforma a estrutura em uma estrutura que é pré-requisito para um conhecimento acadêmico,
Então, por exemplo, usar if clauses, mas usar if clauses no viés da ciência, para Ok. falar de experimentos, o professor se sente menos seguro, porque ele não é Ah, professor de ciência. sim. Então, isso requer um autodesenvolvimento, uma dedicação que tem que vir do professor de desejar conhecer outras áreas do conhecimento. Você menciona uma coisa muito interessante que são essas demandas não treinadas, Isso, né? isso. Porque essa também é uma coisa pela qual nós estamos muito indo atrás, ou buscando porque existem pessoas que são naturalmente curiosas, que naturalmente Sim. querem sair da caixa, que querem ensinar de outra maneira. Mas sair dessa zona de conforto de ensinar o inglês do jeitinho que ele sempre foi, tem sido um desafio constante. Apesar de ser muito mais interessante você falar sobre a vida do que você ficar naquela mesma coisa de sempre. Aham. Como que você, ou como se sugeriria, ou como que tanto a escola, mas eu concordo contigo quando você fala que essa responsabilidade tem que vir do professor, Uhum. como que a gente pode ajudar as professores a quererem mais isso, ter menos medo, ou ajudá-los a encontrar, como que eu vou buscar isso já nessa, porque é uma realidade que se quem não mudar vai ficar complicado, né? É. Eu acho que aí a gente tem dois caminhos. Um é um tratamento de choque, de realidade mesmo, sabe? De mostrar, meu amigo, se tudo que você sabe fazer é trabalhar num viés de um sílabus estruturado pela gramática, você vai ficar sem lugar. Porque a escola regular não quer esse professor e a escola de idiomas não vai poder manter, porque ela vai precisar mudar. Então, acho que uma parte é mostrar para esse profissional qual é o cenário 2020, né? E a outra parte é fazer com que ele descubra o quanto é mais encantador ensinar por meio de conteúdos mais relevantes para a vida, né? Mas quando a gente trata, sei lá, daqueles Have you ever been to New York? Have you ever been to London? O que 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 a exploração desses lugares e da experiência de Have you ever been pode trazer de riqueza para além da parte turística, para além da experiência do viajante, não é? Mas trazer isso para as questões socioemocionais, do o quanto é difícil para alguém com uma fluência relativa estar em lugares que não é o seu. O que que é isso que muda quando eu estou em um lugar e é isso que a gente chama de cultura, né? A cultura é o dia a dia, a cultura não é o evento, não é o Halloween, o Thanksgiving. A cultura é isso, de você sentir que you don't belong for some reason, que você nem consegue direito explicar por que que você não pertence àquele lugar e aquele jeito de agir. Mas eu acho que a sensibilização e essa mudança, ela é uma mudança de paradigma, e essa ruptura é um processo lento, um processo lento. Nenhuma ruptura, nenhuma mudança de paradigma acontece em uma palestra ou porque o professor de curso de formação. Eu acho que isso é uma percepção que vai sendo desenvolvida com o tempo, mas que nós precisamos insistir no desenvolvimento desse olhar para um outro universo de ensino em todas as nossas formações. Alguns vão despertar para isso mais cedo, outros vão demorar mais para despertar, e os que não despertarem vão fazer outra coisa na vida, porque não vai. Sustentar. Não vai sustentar. Hoje a gente tem os grandes centros de idiomas do país, os tradicionais, os maiores, os talvez mais conhecidos, buscando uma nova proposta, né, de trabalho. O que que eu posso trazer para além daquilo que sempre se fez, ou que se tem feito desde o communicative approach para cá? O que é que eu posso fazer nesse momento que é um pós-communicative approach, que é algo muito mais do viés das necessidades de hoje. Quando eu penso no aluno que eu
preciso formar, nas necessidades que esse aluno precisa ter, eu descubro que eu não tenho professor os recursos para formar esse aluno, e é aí que eu preciso buscar como é que eu vou formar um aluno com 21st century skills, se eu sou alguém pouco colaborativo. Sabe uma coisa muito interessante nesse sentido dessas habilidades do século XXI? Às vezes a gente até brinca que essas habilidades, elas sempre foram necessárias, elas estão mais fortes agora, mas assim, para o professor, aquilo que a gente até fala em sala de aula, dessas 20th century skills, mas viver elas é uma outra história, né? Quando o professor tem que colocá-las em prática, e às vezes eu fico me perguntando onde o professor pode encontrar apoio, porque se vai numa livraria comprar material didático, isso não vem para ele, pronto. Ele vai ter que se recriar, se reinventar e encontrar caminhos de formação. Nem todo mundo consegue fazer um curso ou uma pós, mas eu tenho a impressão que, estando conectado, estando nas redes sociais de educação, participando desses eventos que as grandes editoras têm, algumas escolas de idioma oferecem dias abertos, estando em contato com mais profissionais para a gente junto e se ajudando e acordando. Né? Exatamente. Eu acho que essa participação, a gente tem muita coisa boa sendo compartilhada hoje por meio das redes sociais, a gente tem muito grupo de discussão importante e acesso a muito livro que levaria 6 meses, 10 meses para chegar no Brasil, e que hoje você compra no Kindle e ele está no seu celular em tempo real. Né? Então, existem pesquisas sobre group work, designing group work, pesquisas de Stanford, muito interessantes para ensinar esse professor. Agora, existe aí um salto, quando eu falo que existem coisas que não são treináveis, eu acho que aí a gente está nessa discussão de habilidade e competência, não é? Eu consigo treinar habilidades, competência é um salto que é interno, é o que eu dou conta de fazer a partir das habilidades, e isso alguns vão dar esse salto e outros vão demorar mais, ou talvez não cheguem a isso. Mas uma coisa importante, eu acho que é a gente pensar que eu quero formar um leitor crítico, para isso, minimamente, eu preciso ser um. Porque se for, fica difícil ajudar o outro a descobrir olhares críticos. Eu posso ensinar o meu estudante a encontrar a ideia principal de um texto, a separar fato de argumento, a fazer algumas inferências a partir do texto, a estudar a ordem cronológica de fatos, mas transformar isso numa leitura crítica é sair das habilidades para uma competência, isso pode não acontecer. E eu penso que a mesma coisa se aplica à formação de professores. Eu tenho professores que leem muito, que têm uma memória muito interessante, mas que não conseguem dar esse salto entre teoria e prática, não conseguem olhar um material didático ou uma situação de sala de aula e de fato, transformar essas habilidades em competências que ele tem de gestão de um projeto pedagógico na sala de aula. Então, por exemplo, a BNCC, que é um documento hoje que eu considero importante, para qualquer curso livre, não precisa ser para a educação básica, embora ela tenha sido desenhada pensando na educação básica e também ressaltando que ela tem muita falha. Mas vamos pegar o que tem lá de bom, porque nem tudo é para ser criticado, quando eu olho lá e a educação infantil me diz que as crianças precisam aprender a conviver com todas as outras crianças e adultos nos ambientes por onde elas circulam. A gente tem uma situação delicada no Brasil para o professor, que é ele ter segurança, repertório e segura para lidar com isso na prática. E na prática, o que eu vou fazer para ensinar a criança a conviver com todas as outras crianças? Eu vou, no mínimo, tirar essa criança do grupo com o qual ela costuma trabalhar e colocar para trabalhar com outras pessoas no espaço escolar. Ela chora. E aí, o que o professor faz? Ele volta atrás. Volta atrás. E quando ele volta atrás, o que ele está ensinando? Que é só chorar Que dá tudo certo.
você quer. É a mesma coisa que a criança se jogar no chão no shopping, fazer manha porque ela queria um brinquedo que a mãe não comprou. Aí a mãe tira a criança do chão, vai lá e compra o brinquedo. Então a gente fortalece às vezes comportamentos nos alunos que são contra aquilo que a gente sabe que tem que fazer, mas não consegue ver onde é que erra. Então, esses momentos em que a situação fica difícil, porque você aplicou ali algo que você entendeu, eu preciso que essas crianças trabalhem com diferentes, com partners, peers diferentes ali na sala de aula, não, na primeira situação que agora falta a criança, e aí o que, que a gente faz? A gente está destruindo uma formação que nós sabemos que temos que fazer e não sabemos por onde. E aí é que eu acho que tem uma coisa que é da formação, e a formação ela precisa ser uma formação continuada da escola como um todo, porque a tua equipe gestora tem que te apoiar. Porque pode ser que a mãe vai chegar lá na escola e dizer, a professora Rita fez o meu filho trabalhar com um amigo que ele não gosta. E a escola tem que dizer por que que isso está acontecendo, a escola tem que fortalecer a ação desse professor. Então, acho que quando a gente fala em formação continuada, nós falamos na formação continuada da instituição escola como um todo, né? Envolve E aí isso acontece nas escolas de idioma também, porque você vê o adulto acontece a mesma situação, né? a mesma. Tirar eles da zona de conforto, porque a gente quer que eles sejam empáticos, que desenvolvam tolerância, saibam conviver em grupo, tomar decisão junto. O adulto também ressente. Então, se a gente vai treinando e explicando o porquê da importância dessas mudanças, em outro grau, em outro contexto, mas é a mesma forma. Né? Exatamente. Eu acho que é muito esse percurso, né, de o que eu posso aprender com cursos que eu vou fazer, o Uhum. que eu posso aprender no lugar onde eu trabalho, com o lugar onde eu trabalho, o que eu posso aprender com as pessoas nesse lugar, e o que é que eu posso aprender por minha conta, o que eu tenho que desbravar sozinho, que descobrir sozinho. Na verdade, é aí que está o grande salto das habilidades que eu aprendi nos outros, nas minhas outras experiências de aprendizagem, para aquilo que eu dou conta de fazer. Faz. Essa coisa da conexão, ela é individual. Eu, como formadora de professores, eu vejo que os grandes sucessos de workshops e de palestras é how to. Então, quando você chega para um público com how to, não importa how to, what, o dia a dia, ele quer a praticidade, a, a receita. Eles gostam de saber a teoria que está por trás da receita, mas eles não têm interesse, em geral, pela teoria sem a receita. Aí tem uma pergunta para você, Aham, porque eu participei de um meeting há pouco tempo atrás, sim, porque a gente fez um meeting e eu pedi feedback sobre esse meeting e justamente um dos comentários que foram muito interessantes, que eu queria assim, feedback real, né? Diga a verdade, porque aquilo que a gente faz a gente quer que seja útil, né? sim, Então um dos comentários foi justamente esse, do professor querer coisas mais práticas, mais concretas e mais originais. Aí eu fiquei me perguntando, assim, a gente tem a tendência a esperar que esse how-to venha do outro. Como sim. que eu posso ajudar os meus professores a que eles sejam criadores de how-to? Isso. Eu acho que, como formador, eu não acho honesto querer que o outro crie sem Sim. ter visto, não é um modelo, mas uma proposta, né? É uma das maneiras de fazer. Eu acho que quando a gente fala de temas complexos, principalmente de temas complexos, é muito fácil eu dar um curso de CLEU e não dá um exemplo de uma aula ou um projeto pedagógico em CLEU. É muito fácil eu fazer uma palestra sobre interculturalidade e não dar um exemplo de como é que a gente faz isso na sala de aula, um exemplo de discussão que eu posso propor, um exemplo de prática pedagógica. Então, e por outro lado, eu acho que o professor não pode ficar acomodado nos exemplos que ele recebe. Então,
Nas minhas formações, eu acho que eu procuro encontrar um equilíbrio entre o não fornecer e o fornecer como receita. E eu procuro dar o referencial teórico, dar um exemplo e dizer, a partir deste exemplo, como você aplicaria em outra situação? Ou que, a partir desse jogo, que outro jogo você criaria? A partir desse exemplo de discussão, que outra discussão você proporia? Mas eu dou um exemplo, porque eu acho que é honesto com o outro ele ter um exemplo. A demonstração, ele é um recurso cognitivo de aprendizagem. Tanto que, hoje, quando nós temos dúvidas sobre como funciona o celular que eu comprei, como que eu faço uma maquiagem para festa, você vai no tutorial no YouTube. E isso é Certeza. um exemplo. O seu rosto não vai ficar igual daquele que se maquiou no vídeo, mas você viu um exemplo, você viu o que fazer e o que não fazer, e aí, a partir de um exemplo, você cria. Seria o Né? seu. Exato. Então, eu penso que é honesto, como formador, que a gente chegue na prática oferecendo um exemplo. E deixar claro que esse exemplo não é um modelo, que ele é um dos caminhos possíveis. Eu acho que a gente não está necessariamente formando acadêmicos na universidade. Nós estamos formando pessoas que estão na sala de aula, na vida prática, e essas pessoas também precisam de uma certa prontidão para resolver a sua necessidade de sala de aula de amanhã. E, às vezes, um exemplo que eu dou hoje, ele pensa numa solução bacana e recria a partir do meu exemplo para usar de imediato, e isso vai fazendo com que ele evolua. Perfeito, Rita. Pessoas, eu acho que a gente precisa de simplicidade fundamentada, mas simplicidade nas nossas conversas com o professor, porque só quem está em sala de aula sabe o quanto é difícil estar nesse lugar. Exato. Né? E assim, se a gente pudesse, se você pudesse, assim, dar dois, três, não vou chamar de conselho, mas assim, para esse ano, né? Assim, se você dissesse o que é fundamental para um professor desenvolver em termos de CPD, em termos para ter um ano gostoso, tem alguma coisa específica, uma ou duas, três coisas assim, trabalhe nisso, 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 que você vai ter um ano mais gostoso nesse sentido, o que você diria? Eu acho que a gente está num momento de descobrir que metodologias ativas não significa exclusivamente usar computador. E que metodologias ativas, nos processos que se tem de organizar trabalho e transformar grupos em equipes produtivas dentro da sala de aula, isso faz com que o professor aprenda a planejar diferente e ele trabalha muito no planejamento. E na hora da aula, quem trabalha é o estudante. E acho que isso dá um conforto para ele de ver os alunos dele produzindo, e para o estudante é aquela coisa de, nossa, já acabou a aula, porque ele não vê o tempo passar quando é ele que está no centro do processo de produção. Então, eu acho que se os professores hoje se fundamentassem um pouco melhor nesses processos, e aí eu até sugiro um livro, que é o Designing Group Work, que é da professora Rachel Lotan, de Stanford. É um material, ele tem também em português ele se chama Planejando o Trabalho em Grupo. É um Tá. livro que tem versão Kindle, o inglês tem, o português acho que também tem, e ele te dá estratégias de como organizar o trabalho em grupo e como preparar sua instrução de mediador e como monitorar esse trabalho em grupo. E eu brinco muito quando eu faço isso em formações, que eu falo, quando você põe isso em prática, aí você tem um workshop e que o momento é you work and I shop, porque eu não faço nada. Quem faz é Tá. o cara. Quem faz é o Perfeito. cara. Quem senta para trabalhar é o estudante, no meu caso, o professor que eu estou formando. Mas isso é uma sacada da educação moderna muito bacana para aplicar no curso de línguas, muito interessante para a escola regular, que nós estamos em processo de aprender a fazer, mas quando nós aprendemos, o resultado vai ser melhor. Eu acho que o professor que começar com esse domínio nesse início de ano, tem uma chance muito grande de ter um ano de mais sucesso e de mais fôlego, né? De não chegar em novembro caindo aos pedaços. Notado, né?
melhor em novembro. Acho que Uhum. isso é uma coisa bacana. Coisas importantes que vão acontecer. Esse ano nós temos, em julho, o Brass Tissot aqui em São Paulo. O Uhum. Tissot, ele, além de ser um evento bacana, quando ele acontece em São Paulo, julho é uma época excelente para pessoas de outros lugares virem para cá, porque nenhum paulistano quer estar aqui em julho. Então a cidade é mais vazia, a cidade é mais gostosa e as pessoas podem aproveitar. Eu acho que eventos nos fortalecem. Perfeito. Eventos a gente está renovado. Então, acho que é uma coisa que, se o professor conseguir, a cada 2 meses, estar em um evento nas editoras, que são eventos gratuitos, nesses eventos acadêmicos maiores, que a gente investe, sim, financeiramente, além do nosso tempo, mas se ele conseguir se programar para alguns desses eventos, os eventos, eles são pílulas de ânimo, assim, o ano Sim, inteiro. A gente sempre sai de um evento querendo ser melhor, né? sim, E acho com que também é certeza. aquilo, você tem que pensar em tentar ser o professor que você queria ter. Perfeito. Ai, thank you, Rita, assim, muito perfeito. Acho que todo mundo que ouvir você falando vai se inspirar muito. Que bom. Tem ideias muito concretas e acho que de um direcionamento bem gostoso para esse ano. Então, assim, eu queria te agradecer muitíssimo em nome do Talking FL. Assim, e eu espero que nós possamos viver em outras ocasiões, nos encontrarmos em Com Brustiço. certeza. Estou à E que você disposição de vocês. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder colaborar e um ano de muito sucesso para para todos vocês. nós e conte conosco sempre, tá bom? Muito obrigada. Grande beijo. Beijo. Até mais, querida. Até mais. Beijo. Tchau.